entre o medo e a coragem. Hoje vamos viver, reviver e ouvir o relato real de uma pessoa que teve que renascer. Hoje vamos contar a história de Juliane Lacerda. O Em Pauta de hoje, gente, está bem emocionante. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui e compartilhar conosco a sua história de vida. Obrigada, Andréia, pelo espaço. Vai ser uma honra contar a minha história novamente, né? Apesar que na época repercutiu muito, mas contá-la novamente, para mim, é uma honra, porque eu sei que muitas mulheres, tem muita coisa que na época eu não comentei, não falei, que hoje a gente vai conversar sobre isso, que vai ser muito válido para as mulheres, com certeza. A história da Juliane traz um impacto muito forte para nós, né, como mulheres. Eu sei que esse programa vai marcar a sua vida. Vamos para um breve intervalo e já já voltamos. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola. Estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais. Bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, PEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos, eu falei que ia ser bem rapidinho, né? Juliane, antes de tudo, obrigada pela coragem de estar aqui contando a sua história para nós, para todos os telespectadores, né? Porque eu sei que essa força, gente, ela não é todo mundo que tem essa coragem, essa força. Me conta, quem é a Juliane antes de tudo? Andréia, na verdade, eu não sou de Goiânia, eu sou do interior, fui criada em Faina, mas só que já tem assim uns 20 anos que eu moro em Goiânia. E antes de tudo acontecer, né, antes de eu ir para a cadeira de rodas, eu era uma microempresária, eu tinha meu salão de beleza, onde eu trabalhava muito, às vezes de domingo a domingo, e era uma coisa que eu amava mesmo, trabalhar no meu salão. Cheguei em Goiânia sozinha, como diz, para buscar minha independência, minha liberdade, porque eu vim de uma família muito rígida. Meu pai e a minha mãe sempre foi muito rígido na nossa criação. E eu não vou mentir, André, eu era muito custosa. Nossa, eu era muito custosa. Minha mãe, inclusive, fala que eu deveria ter nascido homem, que eu deveria ter vindo homem. E em busca dessa liberdade que eles eram muito
firme, eu vim embora para Goiânia. Liberdade, independência. Em Goiânia, eu tive meu filho, fui casada por 5 anos. Me divorciei, a gente separou. Acho que tá com uns 10 anos já que a gente separou. Mas, enfim. Uma mãe sozinha, eu criei meu filho sozinha. Fisicamente, né? Eu e meu filho ali, sozinha, trabalhando muito. E era uma mulher trabalhadeira, dedicada. E, infelizmente, aconteceu tudo isso Você dentro desculpa. dentro do meu salão mesmo. Enfim. E você consegue lembrar bem daquele dia? Do Sim. seu trajeto, desde que você levantou, como você estava, o seu estado de espírito ali, até chegar no seu trabalho, que você vai ali preparada para receber seus clientes. Você consegue lembrar de todo o seu aquele Sim, dia? é um dia assim que ficou marcado na minha vida para o resto da vida, né? Mudei totalmente. Eu falo assim, Andréia, que eu tive. Hoje eu vejo assim que Deus me deu 2 oportunidades. Eu consegui viver 2 vidas, uma antes do que aconteceu comigo e agora depois do que aconteceu comigo, que assim completamente diferente, mudou Mudou muito. total minha vida. Você consegue relatar como foi o início, o momento Sim, da sua história? sim. Pode. Como eu disse no começo, meu salão de beleza. Mas eu quero contar uma parte, Andréia, que eu nunca falei assim para podcast, nem nenhuma TV, nem lugar nenhum. Mas Olha, eu quero que honra, falar. gente, essa informação, esse relato. Muito obrigada. Era 3 horas da manhã, de quinta para sexta, quando eu sempre tive o hábito, a minha família tem o hábito, e eu tinha o hábito de orar 3 horas da manhã. E nesse dia, 3 horas da manhã, eu já vinha passando, Andréia, por uma depressão muito forte, que essa depressão eu emagreci, assim, dentro de um ano, uns 10 quilos. Eu já tava, assim, no meu limite, e, assim, pedindo para Deus, eu já tava orando, 3 horas da manhã, eu sempre tive o hábito de levantar, ajoelhar e orar. Foi até uma questão de sinal, talvez, para mim. 3 horas da manhã, eu orando, eu pedi para Deus, assim, falei, Senhor, eu não quero mais viver. Eu não tenho coragem de tirar a minha vida. Mas a vida para mim não tem mais sentido. E eu quero que o Senhor me leva. Porque eu sei que se eu tirar a minha vida diante de Ti, Ele não tem perdão. Mas eu quero que o Senhor me leva. Eu não tenho mais, a minha vida não tem mais sentido. E André, eu falo assim que eu sei o porquê que eu tô na cadeira de rodas hoje. Eu sei o porquê. Quando, nessa oração, no final dela, as minhas últimas palavras, eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me leva e eu não tenho nada para te agradecer. Olha o tamanho da ingratidão, Andréia. E eu não tenho nada. Isso eu chorava, isso eu ajoelhada no meu tapete, eu chorava desesperadamente, porque eu não queria mais viver. Então, eu fui muito ingrata com Deus, porque eu sempre tive tudo. Na casa dos meus pais, e depois que eu vim embora para Goiânia também, eu consegui, Deus me deu saúde, conquistei, né, algumas coisinhas não, né, eu conquistei meu salão, conquistei meu apartamento, e tudo foi do meu suor mesmo, trabalhando ali. Quantas pessoas então eu fui muito ingrata. Por isso, né? Quantas pessoas passam em relação a essa situação de ter tudo Isso. E a sensação de não ter nada, o vazio, a depressão. Eu falo assim, que Deus me deu tudo que eu pedi, Andréia, Deus me deu. De pequenininha, no interior, eu pensava, eu falava, Senhor, eu quero isso. Coisinhas bem pequenininhas, e Deus me deu tudo. Tudo. Olha, e quando me deu isso tudo, e eu não tô falando de riqueza financeiramente, não. Tudo que eu pedia quando eu era criança. Então, assim, Ele me deu tudo. Eu fui muito ingrata. E um final de semana antes, estava uma cliente no meu salão e eu falei pra ela assim, eu tava tão ruim nesse estado de depressão que eu falei pra ela assim, amiga, eu não tenho o direito de quebrar um braço. Falei desse jeito. Quando eu cheguei em casa depois do hospital, ela me lembrou dessa frase que eu falei pra ela, que eu não tinha direito de quebrar um braço. Olha só. E só para finalizar o que eu tava falando, quando orando 3 horas da manhã que eu pedi para Deus me levar, que eu não queria mais continuar vivendo e que eu não tinha nada para agradecer Ele, isso foi 3 horas da manhã. Quando eu cheguei no salão,
E eu fui atender uma cliente, era 10h30 da manhã, quando eu fui atender ela. E quando ela foi embora, eu cheguei 10h30, mais ou menos 5 para as 11, 11h05 no máximo. Ela saiu e o cara já entrou no salão. Então, tudo que eu vivi ali, eu falo que foi Você Deus. estava com a funcionária Tava. no salão. Isso. Tava eu e uma menina que trabalhava comigo no dia. Eu tava de cabeça baixada, respondendo o cliente. Quando eu levantei a cabeça, ele já tava do lado de dentro do salão, trancando a porta. A porta estava aberta. Tava aberta. Andréia, e como eu tava falando, 15 dias antes, eu recebi a vigilância sanitária no meu salão, por alguma denúncia. E tava na pandemia, como foi em 2021, tava na pandemia, e a vigilância sanitária teve no meu salão. Eu sempre trabalhei de porta fechada, com blindex, né, trancado, porque Goiânia, né, capital, e a gente sabe que não é brincadeira. Eu estava bem violenta, né? E assim, eu já fui assaltada 12 vezes, então, voltando ali um pouquinho, 15 dias antes, a vigilância sanitária foi no meu salão e me obrigou a trabalhar de porta aberta, por conta da pandemia. E eles alegaram... o cúmulo, né? E eles alegaram que, por conta do vírus, da pandemia, e o meu salão não era grande, tinha a parte de baixo, a parte de cima, mas não era grande, eu deveria trabalhar de porta aberta. Foi quando o cara entrou, e eu só vi quando ele estava do lado de dentro da porta. Quando eu olhei, ele estava trancando a porta, e eu já sabia que seria um estupro. Eu sabia que não seria só um roubo. Você sentiu algo diferente, sim, naquele momento? Sim. E aí ele entrou e pediu para que... Ele tomou os nossos celulares, né? E perguntou pra gente quem ia tirar a roupa primeiro. Meu Deus, que situação. E eu tava um pouquinho mais longe. A menina que trabalhava comigo tava um pouco mais próxima da porta, então ele já chegou colocando a mão nela. Pediu para que a gente abrisse, fechasse a cortina. E eu fiquei quietinha, porque eu tava mais longe. E ela, como ela tava mais perto, ela foi lá e fechou a cortina. E ele já foi pra cima dela. Que situação, gente. Sim. E nessa, ele tirou a roupa dele, tirou a roupa dela. E eu sentada, eu sabia que eu não ia assistir aquilo ali quietinha. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então foi quando eu fiquei esperando até as últimas consequências, quando eu vi que ele cometeu o ato mesmo com ela, eu saí correndo e subi as escadas. Eu sabia que quando eu subisse as escadas, ele ia perder tempo ali naquele momento. Só que eu já subi sabendo que eu ia ter que pular. Gente, a minha boca tá seca, não é nervoso, é a medicação que eu tomo. Eu tomo muita medicação, então a minha boca fica muito seca. É horrível. Isso. Pode ficar à vontade. É impressionante quantas mulheres sofrem essa perseguição, tanto assédio. André, depois que aconteceu isso comigo, a grande maioria assim, das pessoas, das mulheres que sabem do meu caso, eu vou te falar uma coisa, eu acho que praticamente todas as mulheres na vida, principalmente da nossa época aí, não vou falar quanto tempo, não, mas sofria violência e até hoje não conta pra ninguém. Até hoje calada. Porque, gente, assim, eu nunca imaginava na vida. Quando eu conto minha história, eu falo assim, Juliane, aconteceu isso, isso, isso comigo também. Não contam, não falam, não expressam. Não. A grande maioria, Andréia. Assim, pra mim não falar todas as mulheres. Mas você conectou com muitas que foram abusadas. Muitas. Né? E conecta até hoje, né? Sim. As mulheres chegam. Geralmente quando elas passam, assim, não pelo que eu passei, mas a tentativa ali do abuso, quando me vê, essa dor é maior. Elas querem contar. É como um alívio, talvez, para contar, para compartilhar. E aquele momento que você conseguiu subir a escada, agora você vai contar para nós, porque vamos para o intervalo. Gente, segura aí mais um pouquinho. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Excesso de velocidade é
é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. E voltamos aos estúdios da Alô TV, contando a história de Juliane Lacerda. Uma história de medo, superação, e vamos continuar com essa história que vai tocar no seu coração. Juliane, me conta, naquele momento, qual foi a sua sensação? Qual foi o sentimento daquele momento que você viu a sua amiga, né, diante desse ato cruel, que você teve essa atitude? Andréia, eu falo que eu não gosto de injustiça. E eu tenho um senso da justiça, assim, eu falo que é em mim. Então, como eu não gosto de injustiça, eu não conseguiria ali cruzar os braços e assistir tudo de braço cruzado. Então, na hora ali, eu não vou nem falar aqui do desespero. Foi um ato mesmo que, por questão de eu não gostar de injustiça, eu tive que fazer isso. Se você me perguntar, Juliane, você faria hoje o que você fez? Não. Eu não faria, Andréia. Eu faria por alguém do meu sangue. Mas por outras pessoas, hoje, não é questão de... Até meu cunhado uma vez falou pra mim assim, Juliane, você precisa ser um pouco mais egoísta. Eu nunca esqueci disso, porque hoje eu vejo que, de verdade, eu não teria feito o que eu fiz, não tenho sentimento de arrependimento, mas não faria. Mas só voltando ali naquele pedaço onde eu subi, eu sabia que ele ia deixar ela e ia correr atrás de mim, só para continuar aí para me finalizar. E assim ele fez. Quando eu subi as escadas, ele saiu correndo atrás de mim com a faca e eu já sabia, na verdade, que eu ia ter que pular. Ou então ele ia me matar a facada. E naquele momento, eu preferi pular. Só que na minha cabeça, eu ia pular, André, de pé. Então, ali eu ia quebrar as pernas. O salão tinha 2 andares. 2 andares. O térreo e o primeiro andar. E o primeiro andar. Isso. E aí, quando eu saí correndo, eu segurei na sacada, eu olhei para baixo e soltei. Só que a minha intenção era cair de pé. No centro cirúrgico, até os médicos comentou que se eu tivesse caído de pé, talvez eu teria quebrado ali as pernas. Mas seria menos grave do que foi, né, eu quebrar a coluna. Então a sua lesão foi na coluna? Foi na coluna, porque eu caí sentada. Naquele momento, o que você imaginava naquele momento, assim, do desespero? Eu só imaginava... Tinha 2 opções. Sim, eu tinha 2 opções ali. Ou eu deixava ele cometer o ato, ou eu arriscava a minha vida. E como eu falei no começo, eu estava ali naquele período de depressão, que eu estava assim, no fundo do poço mesmo, emocionalmente. Então, para mim, naquele momento, se eu caísse ali e morresse, era lucro, Andréia. Tô sendo bem verdadeira, nunca contei isso. Que momento? Na TV, nunca contei em nenhuma entrevista que eu dei, eu não tenho lembrança de contar esse momento. Então, ali, para mim... se eu tivesse morrido ali na queda, era lucro. Então você já vinha com esse histórico da depressão, essa luta interna emocionalmente, né, falando. Sim. E quando aconteceu ali no ato de desespero, você acha que por conta da depressão, daquela dor, te deu coragem para pular? Sim, com certeza. Foi o que me motivou. Foi. Hoje, quando eu paro para mim analisar aquele cenário, né, há quase 5 anos atrás, foi o estado de depressão que eu tava que me motivou a pular naquele momento. Mas olha, Andréia, uma coisa que eu tenho certeza hoje também, que até hoje, eu falei sobre isso, eu não lembro com quem, mas eu comentei sobre isso. A pessoa, para me estuprar, para abusar de mim hoje, só se ele me matar. Hoje eu tenho certeza, eu posso falar com propriedade, devido ao que eu passei. As pessoas falam assim pra mim, se fosse eu, teria feito isso, se fosse eu, teria feito aquilo. É muito diferente. A gente ouve tanto, né? Isso. Eu acho que na hora da sensação nem você sabe como que vai agir. Exatamente. É um momento que você não espera. Exatamente. É um momento que você não espera. E o triste é que são tantas mulheres abusadas e não era postado, não era divulgado. Hoje, nunca se ouviu falar tanto em feminicídio, em assédio,
tantas atrocidades com as mulheres. Para você ter uma noção de quando eu falo assim, quando as pessoas me veem e sabe, eu lembro do meu caso, ou me pergunta, vem e fala, Juliane, aconteceu isso comigo. Pessoas que, assim, a gente nunca nem imagina. Nem imagina. Só que, Andréia, isso é tão sério, que quando aconteceu comigo, 3 dias depois, ele consumou o ato com uma mulher, com uma moça de 26 anos, se eu não me engano, na época. E ela só teve coragem de denunciar porque ela viu o meu caso na TV. Olha e só. Viu que era o mesmo cara. Então ele não foi preso na época? Foi, mas ele foi preso. Inclusive a delegada falou pra mim assim, Juliane, o caso da menina, que nossa, eu ia estar falando o nome, mas eu não posso, claro. O dela, ela não mostrou o rosto nem nada, porque ela foi, de fato, ele consumou o ato com ela 3 dias depois, porque no dia ele correu. Ele conseguiu correr, conseguiu não conseguiram fugir. Pegar ele? Não conseguiu. A polícia conseguiu pegar ele 20 dias depois. Meu Deus. E graças, gente, quando eu falo graças, entre aspas, porque juntou o quebra-cabeça e conseguiu prender ele. Ele foi julgado e condenado, porque na história da menina, que ele foi ato consumado na minha situação, tentativa. Eles colocaram no processo que tá errado, mas eu não quis mexer, devido a outras situações, eu não quis mexer e deixei. Mas o que aconteceu comigo tá no processo como só tentativa. Só tentativa. Só que o que eu quero dizer é assim, para você ver aonde a gente chega, que ela só denunciou, ela ia ficar calada, ele estuprou ela por 1h30, estuprou, mandou ela tomar banho, estuprou novamente. Gerou indignação na gente como mulher, né? Isso, ela só denunciou, ela ia ficar calada, não ia contar pra ninguém ia saber. Ela só denunciou porque ela viu o meu caso e ganhou força. E foi lá e denunciou. Teve força. Você inspirou outras mulheres a ter coragem. Sim. Conseguiu. Agora que eu tô lembrando, detalhe, nem não foi só ela. Teve outra menina de Aparecida de Goiânia que quando viu o meu caso, teve coragem também de denunciar ele. Naquele momento. Mais ou menos nessa época, houve um caso de alguém também que chegou a estrupar uma pessoa num salão. Assim, eu não soube direito assim, o caso, né? Em outro setor, que era ali no Jardim Europa. Eu lembro muito perfeitamente, eu morava na região, de alguém que entrou no salão e chegou a consumar o ato também de uma, talvez, será que era o perfil dele, essas vítimas que eles viam, né, como vulnerável, tem mais mulheres? Esse cara mesmo, eu falo, foi muito aleatório. Ele passou, viu a facilidade ali e entrou. Não, teve gente até que falou, Juliane, ele estava te seguindo. Não estava não. Até na investigação. Com isso, é por isso que eu falo, gente, as mulheres têm que se defender. Tem que se defender, tem que ir pra luta, tem que fazer esses... Gente, eu vi e tenho percebido que muitas têm procurado vários tipos de lutas, né? Que venha vai muito ter também, mais defesa. André, vai muito também do perfil da pessoa, da mulher, né? Eles da pegam pessoa. geralmente essas que ele acha mais frágil. Você acha? Não. Como ele, no caso, como viu ali facilidade, viu brecha, foi muito aleatório. E eu falo assim... Não pode vacilar. Eu tive a oportunidade, Andréia, de enfiar a faca nele. Também é outra coisa que eu não contei. Você tinha tesouras, tinha alguma coisa? Não. Você não pensou? Algum momento você pensou em fazer uma besteira dessa? Sim. Quando ele tava com a mão na menina, ele deixou a faca. Também não contei isso pra ninguém. Nossa. Porque é muita opinião, Andréia. E ele deixou a faca do meu lado, assim, e a menina conseguiu levar ele um pouquinho mais pra longe, empurrando ele. Só que, André, eu olhava a faca, eu olhava ele, eu olhava a faca, eu olhava ele. Você não conseguiu? Eu não tive coragem. Não. Inclusive, até eu fui passar uns dias na casa do meu pai. Meu Deus. No interior, na roça. Meu pai, assim, ele não gosta nem... Ele não toca no assunto sobre o menino. Ele não pergunta, nada. Só que do nada a gente tava deitado na rede, eu em uma e ele em outra. Aí a gente tocou no assunto, eu toquei no assunto com ele e contei pra ele, que ele também não sabia, que eu tive a oportunidade de pegar a faca e enfiar na barriga dele. E ele,
até falou pra mim, minha filha, você deveria ter feito isso, porque... Ou era você ou ele. Isso, mas eu não tive Mas coragem. você sentiu medo, né? Veio o medo por algum momento? O medo de, às vezes, não conseguir fazer alguma coisa? Não, eu não você tive só coragem paralisou mesmo. Eu fiquei imaginando eu enfiando a faca num ser humano, numa pessoa, e eu não tive coragem, não. Eu tive a oportunidade, mas eu não tive coragem. Vai muito da Depois da que pessoa. você passou todo aquele momento ali, como que foi? Depois que passou o processo, você ficou muito tempo ali no chão, demorou o socorro? Foi rápido. Como que foi? Foi rápido Foi o socorro? quando eu comecei a gritar. Como foi de frente a um condomínio de prédios, o pessoal foi descendo. E foi muito rápido. Foi muito rápido. 11 horas aconteceu tudo, eu tava no chão. 11h55 eu tava dentro do Hugo, né? O hospital aqui. Você estava no hospital? Sim. Então foi bem rápido. Foi muito ali, rápido. O trabalho dos bombeiros. E como que foi depois daquele dia? Como que foi você acordar e perceber, eu estou viva? Mudou Andréia, muita coisa ali dentro de você? Foi assim, desesperador. Você falou, estou viva, mas e aí? Foi desesperador. E por vários meses, foi mais ou menos um ano, eu preferi a morte. Foi mais ou menos um ano, eu passei por várias fases, até chegar aqui onde eu tô. Por várias etapas, teve um momento de desespero, teve um momento de depressão que eu não conseguia sair da cama nem para tomar banho. Posso só imaginar. Eu chorava desesperadamente, noite e dia, eu me dopava de medicação. A minha família, primeiro Deus, segundo a minha família, que me fez sair ali de dentro do quarto, mas foi desesperador. Depois. Você hoje se sente curada emocionalmente? Olha, André, você acha que eu não superou falo. muito? Superei. Você superou aquela depressão que foi mais pesada no início. Depois você passou mais por um período de uma depressão que foi mais forte, eu creio, porque, né, da noite pro dia, de repente aconteceu tudo isso. E qual foi, assim, o primeiro passo que você deu para se sentir que estava caminhando para a cura, ou pelo menos para a estabilidade emocional? Mas você me responde daqui a pouquinho, porque vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real, uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. No abrigo São Vicente de Paulo, em Goiânia, 35 idosos recebem acolhimento, cuidado e muito amor. Estamos na Vila Americano do Brasil. Somos uma instituição de longa permanência para idosos. Uma equipe dedicada que garante atenção integral. Nossos residentes contam com cuidadores atenciosos, garantindo respeito e acolhimento integral à pessoa idosa. Mas estamos passando por grandes desafios financeiros e precisamos da sua ajuda para continuar essa missão. Temos compromissos com a folha de pagamento dos nossos colaboradores e todas as obrigações trabalhistas, como férias e FGTS. A equipe trabalha diariamente para oferecer qualidade de vida aos nossos idosos. A nossa esperança é você. Contribua pelo Pix 86840378 000119. Envie o comprovante para o nosso WhatsApp 629 9846 0868.
cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos mais uma vez, o Em Pauta de hoje, que está emocionante. Gente, estou aprendendo muito com a história de superação de Juliane Lacerda. Eu estou muito honrada com a presença dela. E me conta, qual foi o passo para a cura? Ou como você se sentiu hoje, Juliane? Andréia, eu falo assim, ó, hoje, nesse momento, eu superei. Assim, tem gatilhos que eu tenho que trabalhar muito a minha mente, que eu também aprendi. Eu falo assim que quando Deus me deu 2 vidas, é porque Ele me deu a oportunidade de ver o mundo de outras formas. Por exemplo, trabalhar o meu emocional, o meu psicológico. Eu aprendi muito, assim, que quando vem os gatilhos, eu sei me contornar ali. E, André, quando você até me fez uma pergunta do que foi, qual o momento ali que eu consegui superar? E teve um momento, assim, X da questão. Ali, teve de virada de chave. Foi uma virada de chave. Quando eu tava no quarto, sentada na minha cama, chorando. Já tinha muitos dias que eu tava assim, chorando dia e noite, e dopada de remédio. Eu olhei a minha mãe. Minha mãe entrou no quarto. E eu olhei para ela e vi o cansaço. Deus permitiu, Deus abriu os meus olhos para eu conseguir ver esse lado da minha mãe. E aí eu falei, cara, não é por mim, é pela minha família. Aí foi quando eu olhei, né, eu vi ela... Naquele momento você virou a chave? Naquele momento eu virei a chave, porque eu olhei pra ela, eu consegui ver o cansaço físico, o cansaço emocional dela. E eu lembrei de toda a minha família, que assim, sofreu muito. A minha família foi essencial na minha... Você teve muito apoio familiar, total, que é essencial, né? É essencial nesse momento. Para essa superação. Com certeza. E foi por eles, foi quando eu falei, não é por mim. Naquele momento você virou a chave. Isso, é por eles. E hoje você está melhor emocionalmente, você conseguiu superar aquele momento e virar a chave. Sim. E essa força foi olhar para sua família. Foi, com certeza. Você conseguiu virar a chave ali. Isso. E o que mudou dentro de você? Tudo. Você acha que mudou dentro de você, da Juliane, depois de tudo isso? Depois dessa virada, depois de tudo que você passou, de tudo que você superou. O que mudou dentro de você? Muitas pessoas até falam, Juliane, eu não teria a força que você tem. Teria. Deus também não dá um fardo que a gente não consegue carregar. Então, assim, quando você pergunta o que mudou dentro de mim, total, eu sou outra mulher. Eu vejo o mundo diferente. Eu consigo, depois disso, eu consigo sentir o amor de Deus que eu não sentia. Há muito tempo não sentia. Há muito tempo eu não sentia. Eu falo assim que Deus permitiu tudo isso na minha vida. Eu sei o porquê. Mas Ele me carrega nos braços desde aquele momento que eu caí ali no chão. Que aconteceu tudo isso. Eu falo que Deus me carrega nos braços. E Ele permitiu para eu enxergar um mundo totalmente diferente do... Talvez eu era uma mulher egoísta. Talvez eu mudei total. Mudou muita coisa dentro de você. Eu vejo o mundo com outros olhos, eu vejo as pessoas com outros olhos. Hoje eu vejo os deficientes físicos, as pessoas com deficiência com outros olhos. É muito diferente, é outro mundo. É diferente. E então podemos dizer que a fé foi seu combustível, é o seu combustível. A fé. A fé, gente, é o nosso combustível para prosseguir. É a fé, porque eu falo assim, ó, enquanto existir fé, vai existir força. E esperança. Isso. Eu costumo sempre dizer isso. A fé. E me conta, o que você diria para mulheres? São tantas mulheres que sofrem caladas, que foram abusadas dentro da família, por amigos que frequentavam a casa. Andréia. São tantas mulheres. O que você diria a essas mulheres que não têm coragem, às vezes, de expor nenhuma terapia?
Muitas nunca, nem para uma amiga. Você se deparou com muitas mulheres que estavam 30 anos, 20 anos, 40 anos, calada diante do que já viveu? O que você diria para essas mulheres? Eu falo assim, para você que passou por algum tipo de abuso ou que passa, busque ajuda. Por mais que é difícil o poder público, mas tem que pensar na questão da gente, psicológico, emocional. E eu falo assim, busque ajuda. Se não buscar ajuda, não consegue sair da situação. E pode chegar até, por exemplo, eu tenho uma amiga que teve que pular do 4º andar para poder fugir do esposo para não matar ela a facadas. Então eu falo assim, se você é mulher, mãe, porque acontece muito de abusadores com criança, busque ajuda. Não fique ali no anonimato, dentro de um quarto, chorando. Busque ajuda. E não perca, viu, gente? O próximo em pauta será com ela. Nossa amiga vai vir, ela virá nosso programa, porque vamos relatar também a história dela. A história dela é linda. Vamos incentivar, vamos influenciar outras mulheres a ter coragem. Eu falo que nós mulheres precisamos nos unir mais. Se juntar mais às outras e unir. Né? Não ter medo. Então, assim, nós precisamos acolher mais umas às outras. A gente precisa olhar para outra mulher com outros olhos, porque sempre olha com um olhar de rivalidade. Você acha que ainda tem muito tabu? Ainda existe muitos tabus em relação a isso? Do medo, do preconceito? Por isso que as mulheres não denunciam? O medo da impunidade, né? Porque existe muita ameaça. Nesse meio. Depois de tudo isso, sim, né? Inclusive, quando aconteceu comigo, vieram falar pra mim ficar calada, porque na época repercutiu muito. E vieram falar pra eu ficar calada, porque senão eu tava correndo risco de vida. Eu falei, não vou calar. Não vou calar. Parabéns pela sua força, pela sua bravura. Muito parabéns. E eu sei que através do nosso programa vamos incentivar outras mulheres. Vamos poder fortalecer outras mulheres através da sua história. E a Juliane hoje, o que você, depois de tudo isso, gente, agora, como que eu vou sobreviver? Eu preciso trabalhar, eu preciso me reinventar. Você passou muitas dificuldades até se adaptar a uma nova fase. Nossa, eu passei... Você já não estava mais andando, e aí? Isso, o que você fez para superar a Juliane empreendedora? Andréia, graças à minha família, eu tive um suporte, tanto de amor, né, quanto financeiro, porque ali eu dependi totalmente da minha família. Parei de trabalhar, tinha o meu filho e tudo mais. Mas, assim, superei. Deus, eu falo assim que Deus permite, mas Ele cuida, Ele conforta. E eu consegui sentir o conforto de Deus e consegui me reinventar. Eu consegui recomeçar a minha vida. Hoje eu sou uma mulher que eu procuro ocupar minha cabeça o tempo todo. Amo a política. Inclusive, ali fui candidata. Você foi candidata, né? Fui candidata, foi uma experiência maravilhosa. Na última eleição. Foi. Mas não quero mais. Você não quer? Não. Desistiu? Hoje eu quero apoiar. Mas entendi e vi que ali na frente não é lugar pra mim. Não quero. Você eu quero não quer mais apoiar. Não tem vontade de insistir nessa área política? Procuro, né, sempre estar... Embora você goste, né? Demais. Sempre falou. Gosto muito da política. Trabalho com a internet. Hoje eu trabalho com vendas online, né, pela internet. Muitas pessoas perguntam qual que é a minha fonte de renda. Eu vivo de renda, graças a Deus. Eu vivo de renda. Tenho ali o suporte da minha família, que sempre foi meu braço direito ali depois de tudo isso. De tudo isso, muito mais, né, depois de tudo isso. Hoje eu sou atleta. Gente, olha, eu esqueci assim, o que tá mais me fazendo feliz hoje. Eu jogo tênis em cadeira de rodas. Olha só. E é um esporte lindo. Eu sei que a gente precisa finalizar, né? Mas eu até convido pode falar, você. Nós ainda temos mais um tempinho, pode falar. Eu convido você para você ir lá assistir. Irei em breve, gente. Muita gente não conhece, não sabe o que é o tênis. Vamos fazer uma cobertura lá. Vamos falar lindo. um pouco mais. É o que eu falo que é o que tá me preenchendo assim mais aqui no coração. Ser atleta. Surgiu outras expertises. Sim. Deus vai abrindo as portas E como você enxerga a importância de falar sobre isso hoje?
como você enxerga a questão desse trauma, da saúde emocional, nas redes, na sociedade? Como você enxerga hoje a importância de falar sobre esse tema? Olha, eu acho que encoraja outras mulheres que não têm coragem de falar o que passou, né, o que aconteceu. Eu acho que a minha história serve para inspirar outras mulheres a ter força, a não desistir, a nunca desistir dos sonhos, se apegar em Deus. Você dá palestras? Se alguém Olha, é convidada às vezes para contar a sua história de superação? Muitas vezes. Vamos deixar o telefone da Juliane, viu, gente? E as redes sociais também. Vai estar na tela, tá? Me segue aí. Acompanhe a história dela e passe para as outras mulheres, né? Vamos impactar vidas, olha, aconteceu tudo isso, mas tem jeito. Você ficou viva, está respirando, né? Conseguiu superar tudo isso e se reinventou. Se descobriu outras coisas, outros talentos, Hoje né? eu falo que depois que Deus permitiu isso na minha vida, não é hipocrisia, é uma realidade. Hoje eu sou muito mais feliz emocionalmente, psicologicamente. A minha vida abriu portas que talvez lá eu poderia estar no meu mundinho. No mesmo, né? Enfim, Deus me abriu portas e hoje eu tô bem, superei. Está conseguindo superar e incentivando outras mulheres. Sim. Gente, existe a importância de falar. Percebe-se que a importância de abrir o simples falar, ele cura, melhora, né? Você faz terapia dá força ainda hoje? para outras mulheres. Andréia, se eu te falar que eu nunca fiz terapia, Você conseguiu não que eu nunca fiz. Eu tentei por 7 vezes. Eu fui em 7 psicólogos diferentes. Mas eu não consegui. Eu não consigo. Mas eu aprendi a trabalhar a minha mente, meu emocional. Quando eu vejo ali um gatilho, eu sei o momento. Já consegue ali. Né? Mas não indico, viu? Eu super indico vocês, as mulheres, as pessoas que não tá bem psicologicamente, emocionalmente, procurar ajuda com um terapeuta. O que representa para você hoje a palavra coragem? Cara, o ser humano precisa ter coragem para viver nesse mundo de hoje, tanto homem quanto mulher, adolescente, precisa ter muita coragem. E a fé? Essencial. A fé, eu falo que enquanto existe fé, existe força. Se a pessoa não tem fé, André, eu não sei nem como que passaria pelo que eu passei, viu? E a família? E a família, essencial. Foi assim, meu suporte. E Deus? Tudo. Deus é tudo na minha vida. Deus me carrega nos braços. Já até sonhei com Deus me carregando nos braços. E Ele carrega, né? Carrega. Quando a gente confia de verdade, Ele carrega. Que mensagem você quer deixar para essas mulheres que hoje vivem ainda no medo, que ainda não tem coragem de falar e de expor ou de denunciar? Andréia, eu acho que o primeiro passo e essencial é ter fé em Deus. Porque eu falo que se não tiver fé, não tem coragem, tá ali no fundo do poço. O essencial para quem tá passando por alguma luta, alguma dificuldade, assim, perto do que eu passei, é a fé. É buscar em Deus. A fé é tudo. É a fé. Vamos finalizar. Ju, muito obrigada pela sua coragem. Que a sua coragem inspire mulheres a não ter medo de começar, mas entender que pode e que vai haver um novo caminho, que existe um novo caminho. Andréia, obrigada pelo espaço. E eu gosto de contar a minha história porque é uma forma que inspira, eu sei que dá força para outras mulheres. E assim, te falar que seu programa tá lindo. E cada dia você vai conquistar muitos lugares aí. É a minha torcida por você. Estamos aqui porque a sua pauta importa para nós, importa para a sociedade e para muitos que vão te ouvir. Obrigada. E esse foi o nosso Em Pauta de hoje, aqui na Alô TV, porque os melhores estão aqui.